Está começando mais um Minuto Bola, na apresentação de Daniel Romanelli, Léo Rodrigues e Lorena Garcia. E o assunto do programa de hoje são os jogos pelo Brasileirão válidos pela 29ª rodada, que acontece nesta quarta-feira. Começar o programa e vamos passar os jogos que teremos nesta quarta-feira, começando pelos jogos das 4, com 4 jogos. Vai, Léo! Exatamente, vamos ter algumas partidas 4 horas por conta do feriado, né? O São Paulo, na Arena Barueri, vai jogar contra o Internacional. No Olímpico, o Grêmio enfrenta o Figueirense. Na Ressacada, o Avaí joga contra o Atlético Goianiense. E na Arena do Jacaré, o duelo é entre América Mineiro e Ceará. Já às 9h50, o Corinthians pega o Botafogo lá no Pacaembu. No Engenhão, o Flamengo recebe o Palmeiras. E finalizando no Pituaçu, teremos Bahia e Cruzeiro. Vamos começar o programa retratando de um jogo muito interessante por envolver duas equipes em fase de crescimento no campeonato. Estou falando de São Paulo e Internacional, que se enfrentam às 4 da tarde na Arena Barueri. O jogo não vai ser no Morumbi, por conta do show do cantor e guitarrista britânico Eric Clapton. Isso mesmo, Léo. O time que joga em casa já está nas cabeças, mas devagarzinho vai diminuindo suas irregularidades. É o São Paulo, do artilheiro Dagoberto, e do pentacampeão Rivaldo, que vai em busca de mais 3 pontos e visando diminuir sua distância de 4 pontos para o líder e rival Corinthians. No momento, o time é o terceiro colocado com 47 pontos. Mas o visitante, Lorena, é o Inter, que começou mal no campeonato, nunca esteve entre os primeiros, mas agora deu uma engrenada e não para de subir. A vitória de 3-0 sobre o ex-líder Vasco no último domingo serve como prova. A equipe vem na 7ª colocação, lembrando que tem aí 43 pontos. E ao mesmo tempo as duas equipes vão estar desfalcadas de jogadores por estarem servindo as suas seleções, né? O São Paulino Lucas e o Colorado Oscar por estarem na seleção brasileira, e também tem o São Paulino Ivan Pires, servindo a seleção paraguaia. Quanto ao Inter, novamente já contra a seleção brasileira, também lembramos do Leandro Damião, que machucado ainda vai ficar um bom tempo sem atuar. Essa contusão deixou muita gente triste. O Damião, que vinha em um grande momento na carreira, fazendo gols tanto pela seleção quanto pelo Inter, e sofre com essa interrupção no desenvolvimento do seu futebol. Em breve ele estará de volta. O Inter tem ainda outros jogadores que não vão jogar por estarem lesionados. O meia Zé Roberto, o zagueiro Juan, que nem jogou contra o Vasco, e também o zagueiro Sorondo e Rodrigo. Volante Elton, esses 3 últimos, já há algum tempo já seguem fora da equipe. Pois haja trabalho pro departamento médico do Colorado, né? E no São Paulo também tem 3 jogadores que já há algum tempo não jogam por causa de contusão. São eles o zagueiro Bruno Vini, o meia argentino Canhete, que inclusive só jogou uma partida nesse Brasileirão, e o atacante Fernandinho. Por suspensão, ficará de fora o volante Denilson, que no último jogo contra o Cruzeiro foi expulso. Já passamos todos os desfalques das duas equipes, agora vamos começar a montar como elas irão a campo. No São Paulo, a aposta é no bom momento do seu quarteto ofensivo: Cícero, Rivaldo, Dagoberto e Luiz Fabiano. Estão convencendo o torcedor e a todos no São Paulo de que podem conduzir o time a voos mais altos. Léo, você que estava falando um pouco do Denilson, o Denilson ainda que meio que não se acostumou com o futebol brasileiro e que está sendo expulso a todo momento, concorda? É verdade, ele que voltou do Arsenal, né, e já tinha ficado um bom tempo sem jogar lá por contusão, não fica desfalca o São Paulo em muitas partidas. Exatamente. E isso realmente, como você estava falando, Lorena, os 3 aí, os Cícero, Rivaldo, Dagoberto e Luiz Fabiano, estão jogando fino da bola. Pro Luiz Fabiano só falta mesmo o primeiro gol, mas é questão de tempo. Já no Inter... Vamos lá, né? Já no Inter, o técnico Dorival Júnior definiu que o centroavante da equipe vai ser o De La Torre, e o Siloé, ex-Horizonte do Ceará, vai ser o reserva. Com isso, já é possível definir a escalação. O Inter vai a campo em uma escalação provável no 4-5-1 e com Muriel, Ney, Rodrigo Moledo, Índio e Kleber. Bolatti, Guinha Azul, Andrezinho, D'Alessandro e Ilcinho na frente, De La Torre. O Ilcinho que começou de lateral direito no São Paulo, agora já tá no Inter e como meio campista também, né? E assim todos aguardamos para que seja um grande jogo e que deixe satisfeito todos aqueles que assistirem. Isso aí, Léo. Trocar assunto agora, vamos para São Paulo.
Nesta quarta-feira também teremos o confronto entre Corinthians e Botafogo. Até às 6 horas da tarde de segunda, já haviam sido vendidos mais de 21 mil ingressos. No último domingo, o Timão venceu o Atlético Goianiense com um público de 33.609 pagantes. O time do Botafogo poderá ainda ter um desfalque para esse jogo, que é o goleiro Jefferson, que foi convocado para a seleção nesse jogo contra o México e diz não ter condições de jogar a partida. Mas o time não tem sentido tanta falta não, pois o goleiro Renan está dando conta do recado. E até seria um exagero se o Botafogo exigisse que o Jefferson jogasse, né? Praticamente uma partida de um dia pro outro e menos de 24 horas, né? Agora, quanto ao Corinthians, terá a volta do xerife Chicão, né? Que foi comunicado pelo técnico Tite. E além de Chicão, o Corinthians contará com a presença do volante Ralf, que virá em um voo fretado com outros jogadores que disputam o Brasileirão e que foram convocados para o jogo da seleção. E a situação dos times no Brasileirão é boa. Os dois estão na parte de cima da tabela lutando para ser campeão ou pelo menos uma vaga na Libertadores. Apesar de alguns deslizes, o Fogão está em quinto lugar com 46 pontos e o Corinthians é líder com 51. E esse final de semana o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 3-0 e o Botafogo empatou com o Bahia em 2-2. E quem ganhar esse jogo vai melhorar a situação ainda mais na competição. Caso o Botafogo vença, chegará a 49 pontos, não ficando tão distante dos 3 primeiros colocados. Já o Coringão ficará ainda mais líder do que nunca, com 54 pontos. Lembrando que se o Corinthians perder, o Vasco ganhar, o time da Colina volta à liderança. Seria o inverso da rodada anterior, né? E esse será mais um confronto entre cariocas e paulistas, né? Façam suas apostas quem vai levar melhor. Agora mesmo, inclusive, já vamos falar em seguida de Flamengo e Palmeiras. Por enquanto, o Corinthians é o único time paulista que ainda não perdeu para equipes cariocas e vem se dando bem. Mas o Corinthians teve uma derrota pro Fluminense, né? Teve uma derrota pro Fluminense e nos outros 6 jogos foram 4 vitórias e apenas 2 empates. Exatamente, Léo. Agora em outro confronto aí, Rio-São Paulo. Nesta quarta, o Flamengo recebe o Palmeiras no Engenhão, que conta aí com um gramado bem irregular, né? Pois é, o gramado é disparado um dos piores do futebol do Campeonato Brasileiro, né? Há muito tempo não acontece uma reparação sequer, o que prejudica um jogo de muita importância para as duas equipes. Com certeza, Léo. É eles que têm o objetivo. O Flamengo tenta o título, já o Palmeiras, que vê o título mais distante, tenta uma vaga na Libertadores, sabendo que também está difícil. Exatamente, Lorena. Palmeiras, que está a 3 jogos sem vencer, a última vitória foi no jogo contra o Ceará por 1-0 no Canindé. E até o Felipão já declarou que a situação tá mesmo difícil. Motivado pelos problemas internos que já citamos, né? E quanto ao jogo, como que o Alviverde vai pro jogo, Daniel? Bom, Léo, o técnico Felipão deverá jogar com 2 zagueiros. Na lateral, Cicinho pode aparecer depois de se recuperar de uma lesão. O atacante Kleber, recuperado de lesão, tá confirmado para o duelo. E a equipe ainda não pode contar com Valdívia servindo a seleção chilena. E o Flamengo, Lorena? O rubro-negro terá como desfalque certo o Ronaldinho, que está com a seleção brasileira, e a equipe pode contar com o Felipe no gol, que não pôde atuar no Fla-Flu, e os volantes do Williams, Ayrton, também devem estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. No primeiro turno o jogo foi realizado no Pacaembu e ficou no 0-0, né? E foi muito marcado por uma polêmica, né, envolvendo o atacante Kleber. Exatamente, Léo, muito bem lembrado. Ele que era pretendido pelo Flamengo, porém o Palmeiras não quis vendê-lo. E durante aquela partida houve um fato o fair play, né? Que o Kleber não quis devolver a bola pro Flamengo, seguindo com ela e chutando em direção ao gol, gerando revolta dos jogadores adversários. Nesse lance o máximo que ele poderia fazer era entregar a bola de volta, né? Já que o Flamengo tinha jogado a bola pra fora por um atendimento a um jogador do Palmeiras. Simplesmente lamentável aquilo que o Kleber fez e tomara que nessa partida dessa quarta não tenha nenhum tipo de revanche, né, em cima desse ato. E atualizando a posição das equipes, o Flamengo está em quarto com 48 pontos, já o Palmeiras está em nono com 40 pontos.
E por aqui fica mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E lembrando que amanhã não teremos programa devido ao feriado, mas voltaremos com tudo na quinta-feira, comentando aí dos jogos do Brasileirão. Você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Daniel Romanelli, Léo Rodrigues e Lorena Garcia. Na gravação e edição de Monique Cristina, orientação e supervisão de Ézio Pessali.